dia, me chamo André Luiz, sou aluno de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estou cursando meu 7º período no curso de bacharel e o tema da minha pesquisa é Heráutica. O nome do projeto é A Heráutica por Toda Parte. Sou bolsista da FAPERJ e eu realizo a pesquisa dentro do Museu Histórico Nacional, orientado pelo professor Rafael Zamorano Bezerra. Nosso núcleo de pesquisa é a escrita de história em museus, objetos narrativos e temporalidades, museus, coleções e colecionadores. A nossa intenção com essa pesquisa é integrar as atividades do núcleo de pesquisa do Museu Histórico com a ideia de fomentar a produção de conhecimento histórico do acervo da instituição e expandir o campo de atuação do conhecimento heráutico para fora da Idade Média e da aplicação comum mais conhecida, dela como disciplina auxiliar da história. Pretendemos potencializar a análise de objetos e práticas culturais a partir do estudo de como a tradição heráutica se constitui enquanto prática social nos dias atuais, como nas bandas de rock, ou dentro da cultura pop, ou nas pichações urbanas. E bem, o início dessa pesquisa se deu com a leitura de manuais de heráutica do Luiz Marques Poliano e da Vera Lúcia Botrel Tostes. Nos primeiros meses eu me dediquei a elas para entender, para me inteirar sobre o assunto. Eu tinha tido pouco contato com heráldica até então, conhecia uma coisa ou outra, eu sempre tive curiosidade assim com o assunto, mas não de forma principalmente acadêmica. Eles têm uma introdução geral sobre a história da heráldica, que remonta à origem, à proto-heráldica, entre aspas, que se dá antes mesmo do século XI, da primeira aparição, do primeiro momento em que especialistas concordam que a heráldica teve sua primeira aparição, que foi com a tapeçaria de Bayeux, e passa pelo século XIII com o surgimento do arauto, o rei de armas, dentro do contexto sociopolítico medieval. Interessante mencionar que cada manual tem sua peculiaridade. Por exemplo, algumas peças em um manual são consideradas de primeira ordem, no outro de segunda. Outras peças são consideradas honrosas e outras não. Peça honrosa e segunda ordem, basicamente, que resumindo, a classificações de importância das peças dentro de um brasão. E além dos manuais do Poliano e da Vera, eu também utilizei o Manual de Heráldica Portuguesa do Sérgio Luiz de Carvalho, que ele faz uma breve introdução sobre a heráldica especificamente portuguesa, dá foco na evolução dos brasões de acordo com o contexto político do Estado português até o momento mais atual, e no caso as diferenças entre a heráldica portuguesa e a heráldica brasileira, os manuais assim são ainda maiores, e esses manuais foram muito importantes para os próximos passos que a pesquisa teve. O meu orientador fez um treinamento comigo dentro do Museu Histórico Nacional, desceu ao Pátio dos Canhões, onde tem as peças de artilharia, e decidimos fazer um estudo de cada canhão que tem lá. Fizemos uma análise do brasão contido em cada um dos canhões. Alguns canhões tinham até mais de um brasão. Cataloguei eles, fiz a análise heráldica, descrição, para entender e tentar pôr em prática o que eu havia visto nos manuais. No passo seguinte, a gente fez um levantamento bibliográfico e o fichamento desse material, que foi dividido em duas categorias. O material tinha textos, artigos, trabalhos de outros pesquisadores também, referente à heráldica clássica,
e também de outras áreas de conhecimento, tipo, por exemplo, marketing, a forma como as empresas fazem uso, né, de elementos heráldicos na criação das suas logomarcas. E muitas vezes esses elementos heráldicos eles são inseridos não de forma consciente, levando em consideração as regras da heráldica, mas muitas vezes isso ocorre por remeter a um passado, alguns elementos, por exemplo, leões, espadas, asas, são elementos heráldicos muito fortes, antigos, principalmente dentro da Peia, né? São elementos extremamente presentes e geralmente representam virtudes e qualidades. E dessa forma as empresas se valem dessa simbologia do elemento para inserir, e faz parte do marketing, né, da própria empresa. Então, como eu disse, mesmo não tendo a presença de regras heráldicas, os elementos heráldicos estão ali por outros motivos. E assim como ocorre com as empresas, ideias heráldicas de certos elementos presentes em outras estruturas, grupos da sociedade, seguem essa mesma linha, como a gente vê em um motoclube, ou no logo de uma banda, ou mesmo nas pichações urbanas, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pichação no topo de um prédio, o fato de estar no topo de um prédio é um símbolo dentro do grupo, né? É um símbolo de diferenciação, gera um status. A letra, a fonte, né, do grafiteiro significa, dá a sua assinatura, a pessoa que entende do meio, ela olha e fala, é de fulano, ou seja, acaba remetendo ao autor daquele grafite, né? E também quanto a essa questão de identidade e como essa leitura heráldica ocorre no meio social contemporâneo, a gente também tem o exemplo da cultura geek dos últimos anos, das últimas décadas, certos elementos heráldicos que remetem ao período medieval, período moderno, estão presentes nesse meio, né? Através de séries, de literatura, de videogames. Certos momentos são ou são totalmente baseados em algumas vezes são releituras de períodos históricos realmente, com novos elementos, novas abordagens, novas formas de enxergar certos personagens históricos. E os quadrinhos e o cinema também contribuem muito nesse ponto, quando os fãs se identificam com um personagem ou com um grupo, e esse grupo possui um símbolo, possui um emblema, então, o indivíduo pode vir a fazer uso daquele símbolo. O público passa a ter aquela sensação de pertencimento àquele grupo, ou algum tipo de ligação com aquele personagem. E quando você está na rua e nota que alguém passou por você, tem na mochila, ou algum carro tem algum adesivo que remete à Ordem dos Assassinos, da série de jogos de Assassin's Creed, ou o escudo do Capitão América, ou o emblema de uma das casas Hogwarts, ou de uma das casas de Game of Thrones, tudo isso são elementos heráldicos que remetem e criam vínculos entre o público e esse grupo fictício. E após esse levantamento biográfico que a gente fez, foi decidido reforçar também o referente a coleções, imagem, cultura visual, museografia, exposição, monumento, objeto histórico, para entender como essa questão da imagem e da cultura está extremamente atrelada, para entender como alguns elementos antigos da nossa história, ressurgem, aparecem e podem ter novas formas, novas óticas a serem analisadas, novos pontos de vista, e como a questão da cultura visual é importante. A imagem tem muito a nos oferecer como dado histórico. Tem um pouco essa ideia que ficou enraizada na nossa historiografia, derivada de uma cultura europeia do século XIX,
de que apenas o documento é que tem valor como fonte histórica. E agora a gente está na fase final dessa pesquisa, que é o levantamento desse material visual contemporâneo e identificação de elementos heraustos que podem vir